Amigos do Saúde Digital, começando aqui um episódio que você vai gostar muito. A gente vai falar sobre inteligência artificial generativa na prática do médico. E eu estou aqui com um colega, Luiz Gaioto. Um prazer ter você aqui. Nos conhecemos não faz muito tempo, né? Aliás, através de um mentorado meu, Sim. que é o Kleber, querido Kleber, médico psiquiatra, estudou com você. E a gente esteve junto num evento, né, do Gastro Academy. A gente palestrou juntos, falando sobre IA. E você tem se especializado cada vez mais, falado com cada vez mais clareza e voltado para a prática o tema de inteligência artificial generativa. Então, é um prazer estar recebendo você aqui hoje. Mas antes da gente entrar no tema, conta um pouquinho aí do seu background pra gente. Obrigado, Lourenço. Prazer estar aqui, né? Aquele evento foi muito legal, uma mesa redonda, palestra, sua palestra muito interessante, trazendo essa questão, né, do médico, né, usar de ferramentas para apoiar ele, porque se a gente achar que a gente vai conseguir escrever tudo na nossa caderneta, revisar todo dia à noite e ter domínio total de tudo no mundo com tanta coisa, não vamos dar conta. Meu background, né, sou nascido em uma pequena cidade ali, né, Formosa do Oeste, no Paraná, e fiz faculdade em Londrina, na onde fui sou colega, eu conheci o Kleber Rodrigues, meu amigo, que no futuro, eu e ele no final fizemos psiquiatria. Na época de faculdade, tinha ali muitas dúvidas, caminhos a seguir, só lá pelo 5º, 6º ano que eu fui pela psiquiatria. Então eu vim para São Paulo, fiz psiquiatria na Santa Casa de São Paulo, sigo lá hoje coordenando o grupo de referência em transtornos da ansiedade e humor, também participo lá com pesquisas de uso de marcadores ou dados fisiológicos para identificação e predição de quadros ou de identificação de patologias dentro da psiquiatria, mas com um apoio muito grande de machine learning, então já entrando aí para esse lado da IA, da tecnologia, que é na onde eu gosto muito de estar. Bem, também participei da produção de guidelines brasileiros, transtorno de ansiedade social, ansiedade generalizada, transtorno do pânico, e hoje em dia também atuo coordenando o curso de IA na saúde pela TribeMD. TribeMD que fez um merging, o BIP, que era o Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia, do Luiz Dickmann, Michel Haddad. Hoje se fundiu dentro da TribeMD, e dentro da TribeMD eu coordeno o curso de IA na saúde. Um curso muito amplo que engloba desde o que e estruturas básicas, conceitos. É engraçado, a gente vai falar de IA, é um tema tão novo que a gente dá aulas de glossário. A gente tem que explicar, porque é um mundo que às vezes o glossário nosso também modifica. A gente tem que refazer a aula a cada 2 meses. Mas, ok, eu acho que é isso. É uma introdução ao mundo novo, mas além disso a ideia nossa é fazer algo que vem direto pro médico. É feito com uma coordenação médica e, principalmente, a maior parte do conteúdo é produzido com médicos para entender a realidade ali de atendimento, de mundo real, e a ferramenta tem que ser apta a realizar aquela tarefa. Se é uma ferramenta que eu não poderia usar na minha prática, eu não conseguiria usá-la, eu acho que eu não tenho que ensinar a usar. E o ensinamento baseado na prática, né? Isso esse para mim é o conceito fundamental dentro da SD Escola, que a gente só ensina o que a gente pratica. Houve um tempo em que os professores não praticavam, né? Tem até uma frase maldosa que fala, se você sabe, você faz. Senão você ensina. Uma frase maldosa de uma época em que a educação ela andava muito descolada da prática. Os médicos, e não só dentro da medicina, mas em todos os setores, havia uma super especialização e um distanciamento da prática, porque se envolvia muito com até mesmo o ensinamento acadêmico e se distanciava da prática. Isso não vale para tudo. A gente tem os seus locais em que isso
precisa ser dessa forma, mas quando a gente fala principalmente de negócios, quando a gente fala de gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia, que eu chamo dos pilares do negócio, se a gente não tem a prática, fica muito difícil de você entender aonde que aquele conhecimento que você está absorvendo vai ser aplicado. E você traz muito bem isso, traz muito bem a prática, porque você faz isso na sua jornada, você faz isso no seu atendimento com seus pacientes. Então, eu queria começar aqui conversar com você com casos de uso, casos de aplicação da inteligência artificial generativa na prática médica. E eu vou começar com um ponto fundamental, que eu acho que a nossa audiência aqui já ouviu falar, mas a pergunta que eu quero deixar para você é: quanto você tem usado? Quanto você tem usado do que a gente vai falar? Eu tenho certeza que você já ouviu falar, você já ouviu gente que fala, que faz, agora quanto você usa? E o que eu estou querendo te dizer é porque você só vai ficar bom em inteligência artificial, você só vai evoluir junto e não vai ficar para trás se você praticar. Se você tiver as ferramentas, investir nas ferramentas, investir tempo usando essas ferramentas. E aí, para a gente começar esses casos práticos, eu queria abordar o suporte e apoio à decisão clínica. Como que o médico pode usar a inteligência artificial generativa para o suporte e apoio à decisão clínica? Eu acho que você traz aqui, né, um tema que suscita muitas dúvidas, né? Mas é tão claro quando você para e ouve a frase inteira, né? Apoio à decisão clínica. Ele não toma decisão clínica, mas ele te apoia pra caramba. Então, perde o receio, porque você tá com receio de usar e pensar que ele vai ser um sistema que vai te substituir ou que ele vai tomar a decisão por você. Não, ele vai trazer outros prismas, outras observações, levantar dados ou informações que às vezes você não viu. Então, é importante frisar isso, é apoio. Não é que ele toma decisão clínica. E por que eu falo isso, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que se retêm em evitar esse tipo de diálogo ou de uso com receio de diminuir sua função. Pelo contrário, você vai aumentar a tua atividade. Porque quanto mais informação tem, mais tem que existir um médico capaz e habilitado em tomar decisões com informações cada vez melhores. E aí, apoio, né? Eu estava aqui conversando, né, com o Lorenzo. Tem uma coisa, né, dentro ainda do ChatGPT que faz ele, para mim, ser muito mais prático no dia a dia. Gemini é muito bom, Claude é muito bom, todos eu uso, mas no ChatGPT para o médico, correria, dia a dia, consultório ali, você entre consultas, precisar fazer algo de consulta ou de discussão rápida, a memória dele ainda é muito melhor estruturada e integrada. E aí eu estava comentando, né? Eu tenho, né, no meu ChatGPT vários agentes, no sentido não de agentes, mas de memórias de personas, que eu chamo com @psicofármaco. E aí vem esse persona de discussão de psicofarmacologia. No momento que eu estou ali, paciente que tem uma insuficiência cardíaca, uma doença pulmonar obstrutiva, várias outras patologias e tomando múltiplos fármacos. Deixa eu pedir um apoio. Mas deixa eu pedir um apoio estruturado, que vai levantar a base científica, que não vai criar isso de um modo a reforçar a minha ideia. E esse é um ponto central. Se eu não souber estruturar esse persona, ele pode ficar reforçando aquela minha crença inicial. Então, eu sempre trabalho com a estrutura desses personas que eu chamo para eles serem bem, assim, delimitados em você vai ter características de levantar a base de dados tais, você sempre vai referenciar a tua opinião, você, se tem algo que é inferido, você vai marcar como inferido, você não vai trazer isso de pronto, porque isso faz com que o sistema pare de tentar te agradar, porque é uma tendência natural. E ele vai aprendendo, né? Esses dias, a minha esposa, ela não é médica, e aí eu estimulei ela muito a usar o GPT.
E agora ela ficou fã e ela só usa o GPT. E ela fala assim, mas tem hora que eu quero que ele me esqueça. Mas eu não consigo, ele sempre traz as coisas que ele já sabe tudo de mim. Eu falei, ele vai saber cada vez mais. Mas fazendo isso que você está sugerindo, né? É como se você fosse advogado do diabo da sua própria pessoa. Exato. Truca o que você acredita. Truca o que você acha que é verdade. Questiona. Questiona. E aí eu sempre falo, é para co-criar com a IA. Você não vai ir lá e pegar o que ela trouxe e trazer como pronto. Agora vou dar uma dica para sua esposa. Cria o personagem @Lourenço Tomé. Coloca lá normalmente o que ele gosta, o que ele não gosta. Tô precisando fazer uma conversa séria com o Tomé sobre tal assunto. Eu quero realizar tal atividade. Eu acho que ele não vai topar. Eu queria me dar tal coisa em casa. Eu acho que ele não vai topar. Eu quero fazer isso. Enquanto @Lourenço Tomé traga os pontos que ele traria nessa conversa. Perfeito, cara. Perfeito. E aí você segue a discussão. Por quê? O ChatGPT é muito bom a memória, mas é tão bom que vira um confundidor se você não sabe usar. Porque daí ela passa a ficar só te reforçando. Aí, o que eu hoje tenho, né? Eu tenho o meu psiquiatria clínico, que ele fica mais focado ali a levantar aspectos de conduta, no sentido não de conduta, mas no sentido de, poxa, diagnóstico com tais queixas, será que você não deveria pensar em tais outras hipóteses? Ele faz mais esse esboço de levantamento de hipóteses diagnósticas para mim. Ele responde a questão central que é, ele diagnostica meu paciente? Não. Mas ele levanta hipóteses que talvez eu vou ficar pensando depois e ver se faz sentido ou não. Mas, às vezes, a gente precisa disso no mundo corrido, de alguém que vai fazer um contraponto à nossa primeira opção. E desta maneira, você está mitigando riscos de não ter sempre o seu pensamento reforçado, que é o mais cômodo para a gente. Ter sempre o meu pensamento reforçado. E interessante, né, que isso pode acontecer na vida real e você deve estar atento. Esse fim de semana, eu fui no cinema com um amigo, um grande amigo meu, mas ele, do ponto de vista de ideologia política e econômica, ele é antagônico a mim. E aí ele gosta muito de cinema e ele seleciona, ele vê todos os filmes. Eu falo assim, cara, a hora que tiver um, você me chama. Eu não tenho tempo, tenho 3 filhos, então... Escolhe um! Aí ele me chama, eu sempre vou e é sempre muito bom. E aí ele vai de novo, ele vai assistir de novo comigo. E eu falei, cara, eu te agradeço, eu gosto da nossa amizade, porque você me faz pensar diferente, porque ele me traz contraponto. É claro que de uma maneira educada, de uma maneira amiga, né? E na vida é assim, se a gente ficar andando só com as pessoas, só vendo aquelas pessoas que reforçam o nosso pensamento, eu estou sempre numa zona de conforto que é perigosa. E o usuário de um chat GPT, quando ele faz esse uso muito leviano ou sem usar essas estratégias, ele cai nisso, de um reforço consistente. Tanto é que é um problema até que surge ao longo do tempo, que foi pessoas que passaram a acreditar piamente no chat GPT, mas o chat GPT apenas reforçava as premissas e as crenças de base dela. E aí você... Eu só... Vai lá, completo. Mas você está falando dessas memórias, desse arroba, isso aí deve ser super demorado. Não, gente, é o oposto. Fazer isso é para agilizar a vida. Você gasta 5, 6, 10 minutos, se muito, para gerar essa memória. E é uma memória que daí você, dentro de qualquer conversa do chat GPT, você coloca o arroba Lourenço Tomé, por exemplo, e você chama esse persona e não tem que ficar lá deliberando, escrevendo várias linhas sobre quem que é o persona novamente. Você agiliza e não é algo que é extremamente sofisticado e demorado para fazer. Maravilha. Só falar o nome, Marcelo Tonholo, obrigado aí pela amizade, te citei aqui. Mas vamos lá, vamos ensinar pro pessoal como que a gente constrói essa persona, arroba qualquer coisa, um especialista, né? Imagine que você vai construir um especialista ali do GPT, então você vai imputar a maior parte de dados que você puder, para que ele seja especialista em psicofármaco.
Sim. E aí ele vai entender de como é que fala? Dinâmica, farmacocinética, efeitos colaterais, quando interação medicamentosa. E aí você vai chamar igual o seu psicofármaco e vai descrever a situação, ele vai agir como um especialista em fármacos dentro da psiquiatria. Então, conta para o nosso público aqui como que ele pode construir isso no GPT. E tem outra coisa, né? Se você não tá com nenhum, começa com um, né? Porque fica assim, um usa um, aí o outro usa outro. Não, foca em um e destrincha. E aí, naturalmente, você vai saber quando vai ser a hora de ir pro outro, porque você dominou aquele ali, né? Isso. Agora é muito difícil dominar, porque cada dia evolui. Mas vamos lá. Como construir uma persona, um especialista dentro do GPT, para quando você precisar tratar daquele assunto, pedir a opinião desse especialista? Você inicia uma conversa geral. Sugiro. Você usa lá o modo Thinking, 5 Thinking, e sempre, início de conversa, delimita a tarefa daquela conversa, senão ele vai se perder. Coloca. Iremos, nessa conversa, vamos fazer um persona que vai servir como memória para discussões e para levantamentos de dados psicofarmacológicos. Começa com isso, primeira linha, ponto. Vai ter suas variações ali de estrutura, siga com uma atribuição daquilo que você acha o mínimo pertinente. Preciso que tal persona faça um levantamento de bases científicas pertinentes ao tema, aí você coloca lá 3, 4. Preciso que ele estruture a resposta, e aí você estrutura a resposta do modo que você deseja. Eu gosto de estruturar a resposta com ele me apontando farmacocinética, farmacodinâmica, de modo mais... como que eu posso dizer assim? Até mais difícil de ler, mas é porque eu gosto, porque eu já tenho alguma leitura disso facilitada por trabalhar com isso todo dia, então é melhor que às vezes ele me trazer só isso interfere com isso. Eu prefiro que não, ele me traga de modo bem claro, olha, tal remédio e tal remédio, os dois interferem em tal coisa, ou esse interfere no CYP3A4 do outro medicamento que leva um possível aumento de risco, e ele joga para mim a decisão se eu vou usar ou não. Mas você pode colocar, traga as interações, e aí você vai delimitando o campo da estrutura de resposta, o que você quer obter de resposta. E aqui eu não criei ele ainda. No final dessa primeira mensagem que eu estou mandando, então eu coloquei tarefa, coloquei o contexto de onde ele vai buscar, o que ele vai fazer, coloquei como que os tópicos da resposta, e no final eu coloco, faço o esboço de tal personagem, de tal persona, e se houver pontos com dúvidas ou pontos outros que precisamos discutir, me pergunte. Aí ele vai te responder, apresentar o esboço, fazer umas perguntas, você continua ali. Quando você viu um esboço que ficou legal, na hora que você pede sempre o esboço antes de você falar, é esse. Viu o esboço, ficou legal, você coloca no final. Salve esse persona como @psicofármaco. E aí, toda conversa que você for fazer, colocar @psicofármaco, me fale da interação de fluvoxamina e olanzapina. Ele vai vir e falar. E é interessante que a inteligência artificial generativa, ela uma das grandes vertentes dela é essa capacidade conversacional, em que você vai interagir com de maneira escrita, né? Municiando ele de documentos, dados, informações, para que ele fique cada vez melhor. E neste processo, você pode ir a todo momento fazendo auditorias, perguntando, né? Cara, me diga o que você entendeu. Aí ele vai trazer o que ele entendeu. Aí você fala, tá bom, mas melhor aqui, melhor ali, até você entender que ele está pronto para o uso.
essa conversa com o chat GPT ou com outros, ela te traz um conhecimento grande. Também esse final de semana escutei de um amigo que a esposa foi dormir 2h30 porque ela ficou conversando com o chat GPT. E é exatamente isso. Antigamente, ou não muito tempo atrás, as pessoas iam dormir às 2h30 da manhã porque elas ficavam pesquisando no Google. Só que a pesquisa do Google ela é totalmente diferente de uma conversa com um agente que tem a internet inteira para vasculhar. E quando a gente entende esse processo, provavelmente a gente vai investir tempo cada vez mais conversando com a inteligência artificial generativa até a gente chegar nos caminhos que a gente deseja. E isso, né, você trouxe, né? Eu acho que é um dos pontos centrais porque tem gente que fala, eu usei lá, mas ruim. Essa é a maior diferença que eu vejo, você não inicia falando, eu quero tal documento. Ele não vai conseguir, de uma vez, te trazer o documento pronto. Mas, e aí também eu trago até um ponto de crítica. Se você coloca isso, né? Lógico, uma coisa é para tarefas simples de resumos, de relatórios, ele até consegue trazer de uma vez só, numa tacada. Mas quando você está levantando aspectos, pontos, contrapontos, temas mais delicados, delimitados ou sem clarezas tão grandes, aí as coisas são mais necessárias o diálogo. E aí entra, né? Você está querendo estruturar uma ideia, um projeto. Não adianta você pedir para ele fazer isso para você. Você vai fazer isso com o apoio dele. E aí você começa com, olha, estou pensando isso e aquilo. Você não vai pedir para ele, estruture esse plano de negócio. Porque daí ele vai estruturar o plano de negócio num cenário utópico que vai dar certo. Você vai, estou pensando nisso. Quais são as primeiras barreiras para a execução desse projeto? Eu acho que são tais barreiras. Quais outras no cenário brasileiro você vê? E aí ele vai trazer uma resposta sobre essas barreiras. E aí você começa a construir um documento muito legal. Porque daí nesse chat, e essa é uma grande vantagem, na hora que você chegou lá, depois a mulher desse seu amigo ter conversado até 2h30 da manhã, se ela chegasse no final e fala, de modo minucioso, pense profundamente sobre toda essa nossa conversa, produza um resumo sobre os pontos levantados. Você vai ter um documento que vai ser muito legal. Diferente de você ir lá e falar, faz isso. E integrado, né? Como ele tem essa memória, ele vai puxando, você vai construindo. É muito parecido mesmo com uma relação humana, né? Onde que a gente imagina você e o seu professor, imagina você e alguém que está ali para te responder as coisas e você cria uma intimidade. Você tem que ir interagindo, você tem que investir tempo, né? Tem que interagir, investir tempo, ele cada vez fica melhor contigo. Eu acho que assim, no caso do ChatGPT, que é quem mais faz isso de memória, eu acho meio absurdo dividir conta. Porque, fica uma bagunça ali, ele para de ter aquela coisa. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande, que é esse de entender que, ao contrário de uma interação com outra pessoa, que ela usualmente vai ter uma estrutura mais formada e não vai caminhar fluindo com aquilo que você pensa tanto, o ChatGPT vai ficar muito à mercê de reforçar você. Então, com esse cuidado de você sempre levar a discussão para... Mas me bate, vai! Isso. Qual é o contraponto? Me apresenta os problemas, os riscos. Você vai construir coisas legais. Se você deixar ele solto... Ele vai massagear seu ego. Exato. Mas quando eu comento isso, não é que eu acho que dificulta nossa atividade prática e aumenta o nosso tempo de uso. Igual, criar os personas já diminui muito esse tempo de levantar essas discussões, porque em vez de você fazer aqueles prompts extensos, você coloca só o arroba. Outro ponto. Atividades médicas usualmente envolvem muitas atividades que não são atividades que exigem
muita habilidade intelectual, existe algum nível de conhecimento técnico com uma boa capacidade de sumarização, que é... E de reforço de conteúdo que já está escrito, né? Que né, antigamente, ou qualquer um médico com a reputação grande, é aquele que conseguia guardar na cabeça a maior quantidade de conteúdos e aplicar aquele conteúdo, fazer as conexões, as interações para a vida do paciente. Isso. O conhecimento médico, ele exige essa recuperação de conteúdo que já está publicado, que já está escrito. Sim. Não, e esse ponto que eu estou falando aqui, eu estou falando de um ponto que é para a prática, a questão de produção de documentos médicos. Não na questão da prática de atuação médica assistencial, que a atuação médica assistencial, acho que essa exige muito capacidade até de, não só intelectual, mas até de empatia, de conexão. Um psiquiatra falando, né? Tem que achar isso muito importante, senão eu ia estar na profissão errada. Mas, voltando, né? Quando a gente pensa em essas tarefas que nos tomam muito tempo e que não são propriamente algo que a gente deveria gastar tanto tempo. A gente tem que gastar mais tempo no raciocínio sobre um caso, no estudando ou vendo diferentes perspectivas de diagnóstico, diferentes perspectivas de tratamento, do que propriamente gastar nosso tempo com tarefas burocráticas, né? Exato. Gastar tempo com o que você acabou de falar enquanto psiquiatra, que é super importante, essa conexão com o paciente, porque se você não tiver conexão com o paciente, provavelmente você vai entregar menos valor. E se você entrega menos valor, você vai capturar menos valor. Então, você tende a se tornar uma commodity, um robô, né? Então, a inteligência artificial é justamente o contrário. Na mão daqueles que sabem usar, ela te protege de se tornar um robô, porque você consegue recuperar informações e focar numa coisa que ela não pode fazer por você, que é essa conexão, essa capacidade de empatia e na relação médico-paciente. Mas nós vamos chegar nessa parte, eu quero dar um double clique na parte da burocracia, de relatórios, por exemplo, a gente já entra. Mas antes eu quero te falar, que você fale um pouquinho sobre o Open Evidence. Explica para o pessoal o que é o Open Evidence e como que o médico pode usar o Open Evidence. Open Evidence é uma plataforma, eu esqueci qual é o órgão que o gerencia e o produziu, que ela é muito legal, porque ela é feita para uso profissional. Então, você só vai ter acesso com o teu CRM ou tendo um MD lá fora, enfim, para médicos. E a ideia dela é trazer apenas e fazer apenas um levantamento de evidência. Então, ela não faz um escopo sobre opções terapêuticas, ela não faz um escopo sobre terapêuticas distintas. Você aponta lá, para tratamento de tal patologia, qual é a evidência X? E ela vai trazer. Ou, o uso de tal remédio em tal quadro. Ou, tal exame para avaliação de tal patologia. E aí, ela traz o escopo de qual é o nível de evidência, ela vai trazer as meta-análises, revisões sistemáticas, ela vai focar nisso que talvez no mínimo, ela vai trazer algo que é um nível C de evidência. Ela não vai trazer nada que é algo ainda promissor. Ela só vai te apontar aquilo tem estudos bem embasados, em qual população, como que foi o estudo. Então, você já perde uma parte muito grande, que é importante da produção científica. Você deixa de... Porque na correria nossa, a gente não vai ficar fazendo escopo de um trial aberto do uso de algum remédio promissor. Não, na hora de usar para o meu paciente, eu vou ter que ir atrás de algo que já tem ali algum nível de evidência mais robusto. Porque senão eu estou incorrendo em riscos até legais do meu lado. E ali ela vai trazer. Open Evidence é maravilhoso na hora que você tem que levantar bibliografia para contestar negativas de convênio. Por quê? Porque ele vai trazer evidência bem curada, ele vai te ajudar. Ele vai trazer a evidência pronta? Não, nada vem pronto, gente.
Mas ele vai te trazer já de liberar 1-2 horas de levantamento. Esse é o ponto, né? A boa tecnologia retira atritos, melhora o processo, que eu sempre falo aqui. E o nível da inteligência artificial hoje, pelo menos dos pontos que a gente está discutindo aqui, o Open Evidence é uma empresa privada que está valendo bilhões de dólares, cresceu absurdamente, focou na área médica para levantar referências bibliográficas com um nível de evidência forte. Então, o que ela vai fazer para o médico? Retirar atritos, melhorar processos. Qual o processo da sua pesquisa sobre evidências? Quando você ia pesquisar, você ia ter que ir lá no PubMed, aí no Google, você ia ter que levantar, tal. Lá, ela, de uma maneira com menos atrito e com um processo muito mais fácil, ela continua te trazendo as evidências. Só que ainda precisa de você validar, conectar uma com a outra e dar o seu parecer final. A gente ainda não está no nível de aquilo ali ser a verdade absoluta. Ainda bem. Ainda bem. Agora, porque assim, se a gente buscar uma verdade absoluta externa, a gente diminui nosso valor. O maior valor é a gente conseguir usar tudo isso para reduzir atrito e produzir um conteúdo. Ou produzir, quando eu digo conteúdo, eu estou falando de produzir um produto, que seja um relatório, um documento, que seja uma conduta médica de alto valor. Mas eu concordo plenamente, mas vamos fazer uma discussão voltando aqui. No Open Evidence, eu acho que ele tira mais atritos. Ele é uma das melhores ferramentas para tirar atrito na hora de busca de evidência. Mas vamos mais profundo aqui nesse negócio. Mas eu concordo que hoje ela retira atritos e melhora o processo. Agora, eu não sei, aliás, eu acredito que daqui a pouco, e aí eu não sei o tempo desse pouco, assim como o New England é uma verdade absoluta, é o maior nível de evidência naquilo, pode ser que a gente chegue num ponto em que a inteligência artificial, tipo um Open Evidence ou qualquer, esteja tão evoluído para a pesquisa de literatura, entende? Sim. Em que, na hora que ela falar ali, a gente vai falar assim, cara, deu ali no Open Evidence. Eu queria sua opinião a respeito disso, acho que entendeu? tem um espaço para chegarmos, sim, nisso. Eu acho que, assim, abre essa estrutura para isso. Eu acho que o que eu quero só trazer é que vai talvez ter ferramentas que para pontos específicos... Isso. E é isso, eu acho que talvez a expressão minha ficou muito aberta. Dentro de cada parte específica, porque a vida ela é uma atuação, ela é feita da composição de diversos pontos específicos. Na hora que eu vou atuar, eu tenho diversos pontos específicos para realizar uma ação. Eu não faço uma ação com uma única movimento. Talvez para cada ponto específico a gente vai ter uma que vai ser tipo assim, ela é a campeã e ela tem um nível muito alto de entrega. O que eu acho que é um grande problema no mundo da IA generativa é o nível de viés imputado pela pergunta que você faz. Perfeito. Eu acho que assim, e aí vem o operador dos sistemas. Eu, você, o médico que está assistindo, qualquer outro colega de outras profissões. Quão bom e quão adequado é o teu uso. Porque quanto melhor você usar, menos viés você imputa na realização da ação. Tá me ocorrendo isso aqui agora. Quando a gente vai analisar um artigo científico, norteador de conduta, é imprescindível que a gente entenda e conheça e critique a arquitetura, o desenho desse estudo, como que esse estudo foi feito para chegar àqueles resultados, né? A gente pode chegar num ponto em que a gente vai ter que avaliar o prompt. O prompt, né, o comando que você deu para a inteligência artificial vai ser o desenho do seu estudo. Porque se aquele prompt foi dado de uma maneira correta, a gente vai ter um nível de evidência muito forte que a resposta está correta, assim como a gente tem num grande estudo. O que você acha? Eu acho que é isso. A IA generativa, ela
reduz muitos atritos, melhora processos. Sou um baita fã. Não tenho dúvidas. Trabalho com isso, amo, adoro. Mas um uso inadequado gera viés. Cara, perfeito. O uso que você faz de revalidação da tua opinião gera viés. Fantástico. Agora, feito essa questão do suporte apoio diagnóstico, eu queria fechar esse capítulo e abrir outro. Como que o médico pode usar a inteligência artificial generativa para reduzir burocracias que consomem muito tempo dele, por exemplo, preenchendo relatórios. Relatórios de medicamentos de alto custo, relatórios para convênios, relatórios que o paciente pede. Queria que você destrinchasse isso para a gente. Se no primeiro tema a gente já vê ali o GPT-5, o Google, o Mad Gemini, tendo scores mais altos no teste. Assim, eles fazem um teste que é bizarro. Eles pegam o New England, ele publica um caso clínico desafio mensal. E aí tem toda uma discussão e a resolução do caso com acompanhamento e confirmação do diagnóstico depois. E aí, hoje, os modelos mais avançados da área médica e até alguns generalistas já alcançam resultados ali de 90%, 89% de acerto superior aos especialistas de temas. E ainda é controverso na prática. Agora, quando a gente entra para a parte de resumo e burocracia, é muito, muito mais próximo da implantação e do uso cotidiano, tipo assim, massificado. Porque bem estruturado o comando de ação para ele resumir, para ele produzir um documento, ele faz. E aí, hoje, né? Eu vejo que as estatísticas variam de país a país, mas eu acho que nenhum médico vai comentar, principalmente aqueles que têm mais demanda de produção, de pedidos de liberação de procedimento ou de medicamentos especiais, que isso não toma tempo da rotina dele. E isso é algo que vem em linha com fazer a melhor prática médica. Fazer a melhor prática médica envolve o quê? Escolher um procedimento que é mais chato de solicitar, que é mais difícil de conseguir, mesmo sendo mais difícil, mais chato de conseguir, se ele é a indicação oficial e a melhor indicação para o caso. E aí tem um viés humano. Se a gente tem que gastar 1, 2, 3 horas para fazer aquele prontuário, às vezes um caso que a gente acha que tem indicação, mas não é tão clara, a gente fica ali pestanejando de fazer a indicação. Dá um exemplo que você costuma usar aí, prático de... Vamos dar um exemplo. Medicamentos imunobiológicos na reumatologia, próteses e órteses na ortopedia, que são documentos que muitas vezes o convênio retornam pedindo mais dados. Se você pega o médico e fala, não se preocupe, você vai tomar a tua conduta e os documentos, você sabendo estruturar, vão ser produzidos de modos rápidos, eu acho que muda o caminho da tomada de decisão. Na média, o bom médico sempre vai tomar a melhor decisão para o paciente mesmo, independente do esforço. E aí entra o uso desses sistemas de apoio à produção de relatórios médicos, né? Isso, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, retira atritos, melhora processos. Igual você falou, um prompt bem qualificado, munindo ele, abastecendo ele com as informações necessárias, vai poupar muito o seu trabalho e vai te dar um material... É absurdo o tanto que poupa trabalho. Então, você, colega médico, que faz algum relatório, se você não está usando, mas eu sou capaz de falar que você está perdendo, mas é muito tempo. É muito tempo. Mas é muito tempo. Se você ainda não está usando, você está preenchendo aqueles relatórios. E às vezes você fala assim, meu preenche tão rapidinho, tá? Mas aí você preenche simples e volta. E volta. Exato. Porque hoje a auditoria fica muito mais técnica. Claro. E o que eu tô falando? Não é para usar a IA de um modo inadequado e errado até pro ponto de vista ético. Não. É para você usar ela para escrever bem escrito com todos os dados do caso. E não ela faz o relatório para aprovar. Não. Aponte. E aí a gente, no curso de IA, né, vai ter toda essa parte,
Thaisa Dowles, ela trabalha com auditoria, ela é da Audicare, ela vai produzir um conteúdo mostrando quais são os embasamentos técnicos, teóricos necessários para produzir um bom relatório, a estrutura de um bom relatório. Por quê? Sabendo disso, e aí o que eu estou falando? Que você tem que gastar horas para cada relatório, entendendo a estrutura? Não! Você precisa o quê? Ter estruturado que no prompt que o seu relatório vai seguir a regulamentação da Anvisa, que eu esqueci o número, mas existe um número dessa regulamentação da Anvisa. Com base nessa regulamentação da Anvisa, ele vai produzir um esboço de um relatório, incluindo os seguintes dados. E você coloca os dados clínicos do seu paciente. E aí você faz o seguinte, e levante pela lista de procedimentos DNS, eu esqueci o outro documento que rege isso. Quais são os documentos necessários para a liberação de tal procedimento? E ele vai apontar, não, você precisa também mandar um raio-x, tal outro, ou tal outro, ou tal outro. E aí ele vai te trazer um relatório e quais outros documentos você vai ter que anexar. Gente, sensacional. Isso que eu estou falando aqui, um primeiro uso, você talvez vai gastar 15, 20 minutos. O quarto uso, você já está gastando 5. No 15º uso, você está gastando 3 a 2 minutos fazendo uma coisa que diminui a taxa de voltar indeferido. E você tem que usar, né? É diretamente proporcional ao quanto você usa e quanto você interage. E que não é que é o primeiro uso, você vai gastar 2 horas. Exato. Também não é isso, disso. Não é nada disso. Porque é um receio também. A gente é corrido, a nossa vida é corrida. Um primeiro uso de 2 horas não vai. E é um ponto que a gente bate muito, né, no curso prático de IA, que é isso. A gente vai mostrar fazendo para diminuir esse atrito na hora do aluno nosso realizar a ação. Aí, por exemplo, né, a gente pensa, imunobiológicos na reumatologia, usualmente demanda ou uma excelente descrição clínica ou a presença de marcadores positivos muito clássicos. E o caso soro negativo? Você vai ter que ter um relatório muito bem feito para provar. E não são 2 horas... E não é trabalhoso, né? E não é bicho de 7 cabeças, porque é conversacional. Se você tem a consciência de como vai fazer, ele vai te guiar. Ele vai te guiar por onde fazer e você tem o julgamento da entrega, do output, avaliar o output dele. E aí é um ponto, né, que eu acho muito interessante que você trouxe. Eu até acho isso daí que você trouxe um ponto central. Gente, é conversacional. Você não tem que aprender uma nova estrutura de sistema, de onde clica, o que faz. O relatório não ficou adequado. Acho que tais pontos foram falhos. Você precisa de mais informações? Quais? Pronto. Você já responde. Mas, gente, até o ditado está muito melhor. Em vez de... Porque daí, para produção de relatório, não é tão bom você chamar o modo conversa. Mas você aperta o ditado, porque eu vejo muito isso, que muitas vezes, se a gente aperta o ditado, a gente explica de um modo mais delineado e longo do que escrevendo. No computador não, porque no teclado ali vai embora. Mas no celular a gente escreve frases mais... No celular a gente escreve frases mais curtas. Ativa o ditado e fala de modo extenso um pouco sobre o que você quer. Enfim, tem que usar, testar e achar... E refinando. Você tem essa questão muito grande, né? Isso que você comentou, a gente chama, né, de uma técnica de refinamento. Ele te traz, eu sempre peço, me traga um esboço. Ele traz. Agora eu peço que você avalie esse esboço frente à exigência da Anvisa. Vai comendo pelas beiradas, né? Você vai do macro pro específico e a sua chance de errar é bem menor. E depois que você fez 2, 3 desses, provavelmente o quarto, ele já vai acertar de primeira. Que é o que você estava falando da memória, que ele vai lembrando. Exatamente. Indo para uma outra iniciativa prática, que eu quero entrar com você, são as soluções que são os scribers, né? Speech to Text. Essa é uma classe dentro da inteligência artificial que é muito útil na medicina. Por quê? Porque as consultas médicas
existem conversas entre médico e paciente e as informações precisam ser registradas, não só por efeitos legais do prontuário, mas como para você saber por onde está caminhando aquele paciente e entregar para o paciente o que ele precisa. E aí essas soluções de speech to text usam a inteligência artificial para transcrever a conversa e estruturar o prontuário eletrônico ou artefatos, vamos chamar assim, pós-consulta. Queria que você falasse sobre essa classe, como que você vê isso e trazer exemplos. Sim. Speech to text, né? É algo que os scribers existem. Se a gente pegar escriba enquanto alguém que vai escrevendo, alguns vão falar que é a profissão mais antiga do mundo. Talvez porque foi o primeiro que falou ir lá e escreveu que existe essa profissão, mas eram humanos. Depois virou escrita no sentido de speech to text, de transcrição automática. E o pulo veio para a prática e para nosso uso no momento em que a gente ganhou da IA generativa a capacidade de sumarizar. Porque o que adianta eu ter um documento de 50 páginas sem nenhuma descrição de esse momento é uma parte importante da consulta. Toda uma transcrição de uma consulta psiquiátrica de 1 hora. Pô, se eu tiver que relê-la inteira, não me é útil. Mas, na hora que surgem os sistemas Large Language Models de IA generativa, eles trazem uma capacidade de pegar isso e condensar e reestruturar na estrutura de um prontuário, na estrutura de narrativa que você quer. Por exemplo, tem colegas que gostam de fazer prontuário, na psiquiatria um pouco mais, talvez, na saúde da família também é muito comum. SOP, subjetivo, objetivo, o A. Eu conheço isso. O pessoal da medicina de família e comunidade gosta muito desses SOP. Isso. Subjetivo, objetivo, exames e aí o que você vai tomar de conduta, o que você vai proceder, né? Enfim, é uma estrutura que é diferente da outra clássica. Não importa a estrutura que você vai fazer depois. Você pegou a transcrição, você faz a estrutura que você quiser. Você manda ele estruturar de acordo com que essas estruturas são conhecidas. Você gosta. Isso. Igual a estrutura minha. Eu gosto de ter uma estrutura que envolve um trecho inteiro da evolução só sobre a presença dos eventos cronológicos da vida da pessoa entre a primeira e a outra consulta. Para mim ter ali, a cada nova consulta, recordar o momento da vida que ele estava na consulta anterior, recordar o que estava na consulta anterior. E eu chegar nessa última consulta e já sair dela com bem descrito isso, porque isso daí me traz uma capacidade, eu estou falando enquanto psiquiatra, mas enquanto cardiologista, você pode estruturar de um outro modo. O ponto é, com a transcrição, você faz isso hoje. E a transcrição, que era algo que exigia microfones e sistemas, hoje você faz com o celular, com o computador, o pessoal usa muito o cloud. O próprio Tribe MD Assistant, hoje, é o sistema de transcrição que eu uso nas minhas consultas, né? Você tem lá a opção de como que você quer estruturar. Primeiro, anamnese e retornos, e aí ele usa estruturas distintas e ele faz a transcrição e já produz o preenchimento do prontuário nos campos adequados, tudo integrado ali dentro, e já produz também um texto para o pós-consulta do paciente, já com o sumário dos pontos. Para que isso serve? Para reduzir o teu trabalho de explicar, né? De relembrar. Você explicou na consulta, porque senão ele não ia ter essa informação para colocar lá. Mas aí o paciente recebe uma mensagem onde vai estar escrito: olha, muita atenção, remédio é para tomar tantos miligramas por tantos dias, depois supra para tantos. Aí, em vez dele te mandar uma mensagem, ô doutor, quanto mesmo que é para subir? Já está lá. Perfeito, cara. Essas soluções existem algumas no mercado, existem inclusive as gratuitas, né? Eu queria que você indicasse aquela que você já vai falar o nome, mas o que eu acho que é mais importante, você que está nos ouvindo aqui, nos assistindo no YouTube, no Spotify, se você é médico, se você atende paciente e ainda não está usando uma solução
speech to text, para documentar a sua conversa com o seu paciente, eu sou capaz de te afirmar que você está perdendo tempo. Porque vai melhorar muito a entrega de valor para o seu paciente. Sabe por quê? Porque você vai tirar a mão do teclado, você vai tirar o olho da tela do computador. Você vai olhar para o paciente. E já tem estudos mostrando que médicos que usam soluções speech to text, eles conseguem ser mais elucidativos para o paciente, porque ele sabe que ele tem que explicar melhor para a IA sumarizar e registrar. Só que no que ele está explicando melhor, o paciente está mais satisfeito, o paciente está se sentindo mais valorizado. Cara, é isso. Não tem como você não investir um tempinho para utilizar qualquer que seja a solução. O Eric Topol, já viu algum vídeo dele, já leu algum livro dele. Ele escreveu um livro recente, saiu esse ano também, sobre os super idosos, mas ele também é um dos grandes nomes por trás dessa revolução da IA generativa e das IAs preditivas na medicina. Ele fala o seguinte: o microfone, o transcriber e a IA são o estetoscópio do século XXI, mas elas não vão permitir a gente ouvir, auscultar o nosso paciente. Ela vai permitir a gente, em vez de auscultar, escutar. Porque agora, esquece a parte documental. Você vai escutar o teu paciente na consulta. E aí, esse avanço, esse estetoscópio do século XXI, é para permitir a gente voltar a ter uma escuta ativa. Um ponto outro central disso tudo, né? Tem ferramenta gratuita, tem o Dictation.io. Você pega lá, Dictation.io/speak. Eu acho que a gente coloca o link em algum lugar depois. De todo modo, você pega isso e tenha lá, estruturado, ou no ChatGPT, ou no Gemini, ou rodando local, ou inicia fazendo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Para perder o quê? Esse receio que você tem, ou que muitas vezes carregamos, de será que vai me ajudar? Será que vai fazer aquilo que eu preciso? Porque o nosso medo é gastar tempo ou investir dinheiro. Eu estou falando soluções gratuitas, para você não gastar nem dinheiro nisso, só gastar um pouquinho de tempo. Depois você vai lá no Tribe MD Assist, gasta lá a assinatura do Transcriber e fica feliz. Mas por que eu estou falando isso? Porque depois que você usou 5, 6, 7 vezes, você não volta atrás. Não volta. Não volta. Porque você consegue um nível de detalhe que, se você tiver que escrever naquele nível de detalhe, ou você gasta muito tempo no pós-consulta, ou você perdeu a conexão na consulta. Aí o médico vai falar assim, eu não preciso desse nível de detalhe. Primeiro que esse nível de detalhe te ajuda em um eventual processo jurídico. Segundo, que o artefato gerado, que é esse sumarizador pós-consulta, ele entrega muito valor para o paciente. Você pega um resuminho, é como se fosse um sumário de alta, né, da internação hospitalar. É um sumário pós-consulta. Você pega e envia para o seu paciente no WhatsApp. Isso é um valor enorme que você está entregando para o paciente. E voltando aqui, né? É isso também. Mas eu não preciso de tanta coisa, vou me perder, não vou... Não, você estrutura. A resposta é, nas primeiras 10 linhas, você coloca tais pontos que são importantes para mim. Depois você escreve a parte mais eu deixo o sistema escrever de modo mais extenso. Coloque em bullet points, no início da evolução, tais aspectos. Pronto. Você vai ter uma coisa de leitura clara. Você vai estruturando de um modo que seja bom para você, mantendo uma boa geração de estrutura ali, para você depois, quando vai fazer um relatório, você fala, poxa, mas eu não me lembro aqui. Por quê? Um grande ponto de relatórios, né? Aí depois o paciente, depois de um ano, o paciente vem e pergunta sobre, ou solicita um relatório ao INSS, ou um relatório de algo relacionado ao trabalho. E você nunca escreveu algo sobre o quanto que naquela época o paciente estava com incremento de dor. Você não vai ter essas relações ali dentro. Não estou falando que você tem que inferir isso, mas será que se você está atendendo um paciente, você está pensando em fazer a melhor prática, você ter essa informação que às vezes num prontuário que você escreveu só 5 linhas, ele some, não é importante depois? Igual, muitas vezes, casos mais extensos, complexos, um prontuário bem feito, você pega e pede uma revisão de períodos e vê se... E vai levantando histórico, períodos
diferentes padrões de respostas. Porque se você fica com esse relatório, eu entendo que a evolução tem que ser algo rápido para a gente ver no dia a dia. E por isso que eu falo, tem que ser bullet point no início e um extenso depois na hora que você tem mais tempo você lê. Mas quando você depois, no caso, 2, 3 anos de acompanhamento, tá meio ali andando de lado, não tá evoluindo muito, se você tem tudo muito mais estruturado para você reavaliar, fica muito melhor. Então, é importante até para melhorar a prática clínica, às vezes isso. Ah, mas eu já faço um prontuário muito bem, muito completo. E aí vem aquele ponto que a gente estava falando. E o atrito que isso causa para tua esposa quando você atrasa 2 horas no consultório para ir para casa. É isso mesmo. A gente está falando aqui de muitos nomes, ferramentas, plataformas. Manda um recado lá no direct do meu Instagram. Resumo. Você vai mandar essa mensagem, resumo, que nós vamos trazer todo o resumo desta conversa minha aqui com o Luiz Gaioto e os respectivos links. E aí eu, até para apoio nisso, né? Eu acho que quem quiser ter essa introdução básica, eu vou deixar um vídeo lá no nosso site, né? O cursia.med.br, dessa introdução, tá? Vai ter lá explicando o curso, mas também eu vou deixar lá um vídeo disponível sobre esse 101. Eu quero começar a transcrever e usar um sistema. Eu vou deixar lá, apesar de ser dentro de uma estrutura que tem um sistema, eu vou deixar lá uma descrição também do uso dos sistemas gratuitos, cara. Porque eu acho que a gente precisa fazer 2 coisas. Começar a usar. Depois que começou a usar, a pessoa vai buscar as melhores ferramentas para isso ficar ainda melhor implementado. Então, é isso. Começou a usar, não tem volta. Maravilha, obrigado pelo seu tempo aqui, foi muito esclarecedor, sempre um prazer bater esse papo com você. Manda, qual que é o seu @, se alguém quiser te falar. Preciso ver. Se alguém quiser te acionar no Instagram. Claro, fico à disposição. Temos o site, que é o cursoia.med.br. Ele também é um @, é um Instagram, @cursoia.med.br. E o meu pessoal é @Luiz_Gaioto. Maravilha. Em qualquer uma das 2, pode entrar em contato, tá bom? Muito obrigado aí por compartilhar conosco esse conteúdo. De nada, que é isso. Também é um prazer estar aqui novamente, dividindo a mesa contigo. Valeu. É isso aí, pessoal. Deixando de novo o meu recado. Estamos no 3º lote, imersão da SD Escola de Negócios, nos dias 29 e 30 de novembro. Você que é seguidor do meu podcast aqui, vai mandar um @ falando podcast, que eu vou te dar o desconto de 10% para você ir presencialmente, me encontrar com outros médicos, referências, para aprender marketing, gestão, finanças, tecnologia e vendas e aumentar o seu faturamento. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.